Muito se fala aí sobre as regras e técnicas da consultoria de imagem e elas realmente são riquíssimas, mudam assim o conceito que a gente tem sobre nós mesmos e também que as pessoas têm sobre nós. Então, é uma escola que existe por trás da consultoria, mas o que eu gosto sempre de dizer é que nem tudo que está ali estabelecido como regra, como técnica, como deve ser feito, a gente precisa seguir. Por quê? Porque simplesmente a gente não é obrigado a nada. Então, no vídeo de hoje eu decidi compartilhar com vocês todas as vezes, ou pelo menos várias das vezes, em que eu descumpri as regras da consultoria de imagem no meu caso. Querem ver? Bom, a primeira delas é usando e abusando da pantacur. O que é a pantacur? Pantacur é aquela calça que tem um shape parecido com a pantalona, porém ela tem a barra mais encurtada. E é exatamente aí que encontra o X da questão, né? A barra mais encurtada, ela tende a achatar a silhueta. E de fato, eu sou uma pessoa com estatura baixa, eu tenho 1,60 m, então eu sou bem pequena mesmo. Então, de acordo com as regras da consultoria de imagem, eu deveria evitar esse tipo de modelagem, de corte e tudo mais. Entretanto, mais uma vez, a gente aqui não é obrigada a nada. E o que eu gosto sempre de dizer e frisar e reforçar é que o saber liberta. Eu sei o que me favorece ou o que não me favorece, por isso é muito importante a gente se informar, sim, mas nem por isso eu preciso seguir. Então, assim, o que eu faço? Se a pantacur me achata um pouco, porque de fato ela dá uma sensação de encurtamento, porque ela para ali no meio do caminho, eu vou fazer uma compensação, seja criando um look monocromático, seja criando uma sensação de continuidade com uma sandália alta que seja nude ou um escarpão nude, né, para dar uma sensação maior de pele, de continuidade, ou seja, usando tudo do mesmo tom, inclusive no sapato. Então são diquinhas que a gente usa aí para dar uma minimizada nessa quebra de regra, na violação da regra, sempre muito entre aspas. Mas tem situação também que eu uso uma pantacur com tênis, com rasteirinha, com sapatilha ou o que quer que seja, que definitivamente não seria o recomendado, mas tá tudo bem. Então, esse é um típico exemplo que eu trago aqui para vocês, que eu violei sim as regras da consultoria de imagem. E tá tudo bem? Tá tudo mara. O segundo exemplo que eu trago aqui como violação das regras de consultoria é o uso de saia midi. A saia midi, mais ou menos parecido com a ideia da pantacur, ela também tende a achatar a silhueta, né? Deixá-la com um corte, assim. Ela no meio do caminho traz aí uma sensação de descontinuidade. E isso, de fato, mais uma vez, da mesma forma como a pantacur, traz uma sensação aí de achatamento da silhueta. E aí eu, como baixinha que sou, poderia sofrer muito com isso. Porém, não. Como vocês podem ver aqui nos exemplos, eu uso, abuso e até canso as pessoas de tanto usar a saia midi. Primeiro porque, mais uma vez, a gente não é obrigada a nada. Segundo, tem formas e formas de compensação. E terceiro, não existe mais isso da gente ficar muito preso ao que deve ser certo, ao que deve ser errado. Sendo que o que conta mesmo é a gente se sentir bem. Como eu me sinto muito bem violando essas regras aí da consultoria, eu sigo firme aí no meu propósito. Então, se você, né, tem também essa questão de ter um volume maior aqui ou um comprimento menor, como o meu caso e tudo mais, e ainda assim quer usar uma peça mais volumosa, quer, né, utilizar uma peça que achata, pode ir sem dó. O que mais importa mesmo é que você peite a sua escolha. Outra situação em que eu quebrei as regras da consultoria de imagem foi fazendo uso da caixa réu. O que acontece? Para quem tem muito seio, né, eu coloquei silicone, proporcionalmente eu tenho mais seio do que a minha estrutura normalmente teria. E de fato, por essas e outras que eu coloquei silicone. E eu tenho um pouco a mais até do que eu gostaria hoje, mas não me arrependo nem nada, isso também é assunto para outra ocasião. Então o que eu faço para compensar? Eu lanço mão de peças, né, caixa réu, em tons mais escuros, na maioria das vezes. Mas eu me limito a isso? Não, de forma alguma. Mais uma vez, porque eu não acho que eu tenho que ser escrava de nenhuma regra, né? Ou escrava da moda e tudo mais. Então, eu tenho caixa réu clarinha, branquinha. Eu tenho caixa réu cinza, mais clara. Eu tenho caixa réu neon, aquele verde, limão e tudo mais. Então, são cores mais claras que tendem a dar um volume maior. Eu deixo de usar por isso? De forma alguma. Mas eu sei, né, e nessas situações eu tento evitar um volume maior na parte de baixo, eu tento dar uma compensada.
Mas por outro lado, eu realmente tenho um volume maior de blusas nesse modelo em tons mais escuros, porque eles favorecem um pouco mais mesmo tendo essa quebra, essa violação de uma das regras da consultoria. Bom, próxima oportunidade aí que eu tive e tenho de fugir das regras é o seguinte: eu tenho muito pouco bumbum, eu tenho preguiça, assim, é constituição minha. No balé a gente acaba trabalhando muito isso, de não ter um bumbum muito grande. Além disso, eu tenho preguiça de malhar bumbum. Enfim, por mil motivos eu tenho pouco bumbum. Gostaria de ter mais? Gostaria, mas não tem. Então, assim, para pessoas que têm essa constituição, o ideal é a gente usar calças, por exemplo, que tenham detalhes nos bolsos. Tem o bolso, tem o volume, tem o corpo. Mas eu uso e abuso de calças retas, às vezes calça flare de tecido mais estruturado, que não marca muito. Eu uso muito calça flare nesse sentido. E a calça flare, né, acaba que ela muito lisa, tende a deixar a gente um pouco mais achatado, mas eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu gosto do modelo e eu acho que o que me tira de um lado me traz por outro lado. Então, mais uma vez, eu uso aí um pouco fora das regras e tá tudo bem. Outra oportunidade aí que eu tenho e que eu tive de não seguir à risca e as regras da consultoria mais uma vez, eu tenho estatura baixa. Então, looks muito volumosos, né? Assim, um vestido muito grande ou reto, sem marcar a cintura, me deixa ainda menor do que eu sou. Mas, por outro lado, eu acho esse estilo, assim, um pouco mais despojado, assim, um pouco mais ampliado. Eu acho bem chique, assim, bem cool, bem com bastante informação de moda. Então, eu nunca vou deixar de usar por isso, sabendo que eu posso parecer mais baixa. Eu não tenho problema com isso, né? Então, mais uma vez, eu quis peitar, porque assim, eu não quero deixar de fazer algo que me satisfaz pensando numa regra formal ou pensando em agradar o outro. Como eu disse, quando a gente banca, né, quando a gente peita aquilo ali, a gente convence o mundo. Isso de fato funciona. Uma coisa que é super legal de trazer aqui é sobre o mito da saia longa ou do vestido longo que não pode ser usado por baixinhas. E aí é super interessante, porque aí é um mito mesmo. Nessas outras situações ou nesses outros exemplos que eu trouxe aqui para vocês, realmente o recomendado é um e eu faço de outra forma, ou eu faço também de outra forma. Mas nesse caso é um mito que as pessoas construíram em cima disso e que não existe, que é usar saia longa ou usar vestido longo para baixinhas não pode. Só que a ideia é exatamente a contrária, ou seja, saias longas e vestidos longos tendem a deixar a gente mais alongado e não mais achatado, como muita gente ainda pensa. Então, por exemplo, pensa na ideia de uma saia longa ou um vestido longo com baita salto embaixo e você com a barra da saia bem próxima do chão, porque assim, o ideal é que fique 1-2 centímetros acima do chão, assim, porque aí a gente consegue mesmo aquela sensação de alongamento. Então, ao contrário, a gente vai parecer muito maior do que de fato a gente é. Então, assim, por essas e outras eu abuso de saias longas e vestidos longos sem dó, sem medo de ser feliz, porque de fato elas não são contraindicadas para pessoas mais baixas e, por outro lado, elas me favorecem e eu amo. Então, mais uma situação aí para trazer para vocês. E agora, para fechar, uma regrinha aí que muita gente fica com receio de fazer uso, mais uma vez, por conta das recomendações da consultoria, e que sim fazem sentido, mas não, eu também não sou obrigada, não usar faixas ou cintos muito grossos de cores diferentes ali da roupa. Por exemplo, se eu tô com um look todo branco e eu faço acabamento ali daquela saia, daquela blusa com um cinto preto, um cinto marinho, um cinto marrom, a gente sabe que vai ter um corte na silhueta. Então, havendo aquele corte na silhueta, a gente perde aquele poder alongador e a gente vai parecer mais achatado, sim, mas tudo bem, mais uma vez. Então, quem sabe, para equilibrar um pouco isso, você faça uso de tons escuros e aí o achatamento vai ficar um pouco mais minimizado. Mas não, se você quiser também, como eu faço sempre, não tem problema com isso, fazer uso mesmo de todo e qualquer tom, de toda e qualquer estampa como fundo e usar, né, faixas e cintos marcando a minha cintura. E mesmo que eu banque, né, eu tenha que arcar com um pouco desse efeito achatador, mais uma vez, tá tudo bem. Bom, então é isso, eu queria trazer um pouco aqui desses exemplos meus na prática para vocês, para ilustrar melhor como que, sim, é importante a gente entender as regras,
né, o que funciona pra gente, o que não, mas a gente não é e não precisa ser refém daquilo. O mais importante mesmo é a gente ser feliz com o que a gente está vestindo, é a gente se convencer, acreditar, né, e peitar o mundo a partir daquilo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal, encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!